Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Você que está em casa cultuando ao Senhor conosco. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Você está adorando ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas, amém? Ele é o Deus que pode, aquilo que você não pode, Ele pode. Então se achegue a Ele. Ele tem o que você não tem, e é o que você não é. Que eu não sou, que nós não somos. Vale a pena adorá-lo, vale a pena bendizer ao seu nome, vale a pena estar cultuando, estar em sua casa, você que está aí no seu lar, mas cultuando ao Senhor conosco. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Do verso 24 ao 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do 24 ao 29. Encontraram? Diz assim a palavra: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Todos, por favor, repita aí, verso 28. Vamos lá, toda a igreja? Então... ficou fraco. Vamos lá, eu vou junto com vocês. Vamos lá, mais uma vez. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a evangelização, o poder de Deus para fazer um cristão. O poder de Deus para fazer um cristão. Irmãos, primeiro olhar nesse texto é de que Paulo está se defendendo. Paulo está preso, ele fica preso aí já há mais de 2 anos. E havia interesse político, religioso, da sua detenção. A sua prisão não era outro motivo, senão por ele estar pregando o Evangelho. E por ele estar pregando o Evangelho, então ali os religiosos se encarregaram de criar uma forma dele ficar detido, como que se assim impossibilitasse do Evangelho crescer. Mas Paulo, por onde ele ia, as pessoas estavam a converter ao Senhor. Ele era usado tremendamente por Deus para converter vidas a Deus. E aí ele chega a dizer o seguinte, que ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E aí, mesmo na prisão, Paulo, inclusive, escrevendo aos Filipenses, ele vai louvar a Deus, ele vai glorificar a Deus, pelo período que ele passa preso, porque no período que ele passa preso, ele alcança uma camada da sociedade, uma parte da sociedade, que é
toda a guarda pretoriana, ele alcança quando ele está preso. E lá em Atos, do capítulo 16, acontece também uma outra prisão com Paulo, e que ele ganha para o Senhor toda a comunidade carcerária. A Bíblia diz que houve ali um terremoto, ele estava louvando a Deus, mas Silas, e aí de repente há esse terremoto de Deus, as paredes caem, fica livre, mas nenhum detento foge. Todos estão ali, ouvindo Paulo e convertido ao Deus que Paulo servia. E por fim o carcereiro. Que faremos, irmãos? Ele agora, primeiro ele ia tentar um suicídio, porque ele pensando que todo mundo tinha fugido. E aí Paulo, não faça isso, porque estamos todos aqui. O carcereiro é responsável por guardar os detentos ali. E ele iria responder por aquelas vidas com a sua própria vida. Então Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. E aquele carcereiro fica impactado com o testemunho que estava vendo de Paulo, de Silas e de toda a comunidade carcerária que ali estava presente, agora sem grilhões, sem grades, sem correntes, sem algemas. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E o carcereiro creu a casa dele e foram depois batizados. Então Paulo é este apóstolo muito usado por Deus para ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor Jesus. Inclusive, logo aqui na sequência deste capítulo, nós vimos hoje o capítulo 27, ele, depois que ele sai desse tribunal, desse julgamento aqui com o rei, já a gente volta para ele. Então Paulo é enviado para a Itália numa viagem marítima. E aí nesse navio tinha 276 pessoas. E houve um naufrágio, esse navio se despedaça, esse navio, o Senhor fala com ele de noite, houve um mau tempo, houve tufão, houve ventos, houve tempestades. Ele aconselha ali o marinheiro que não seguisse a viagem, mas ele não der ouvido, porque Paulo era um prisioneiro, jamais iriam dar ouvido a um prisioneiro. E chegando lá, na frente, acontecem esses acidentes marítimos aí, eles ficam perdidos. Mas o Senhor, que tudo vê, aleluia, e que tens o controle de todas as coisas, fala com Paulo dizendo, olha, pode ficar tranquilo, que ninguém vai perecer, exceto o navio. E Paulo assim acalma o coração de toda a tripulação, que eles se acalmassem, que eles ficassem tranquilos, porque ninguém iria perecer. E que Deus que tinha se revelado a ele, iria estar cuidando de toda a tripulação. Eles estavam há 14 dias sem comer, preocupados. Você já viu alguém comer com preocupação? Em alto mar, tempestades, se perdem, sem rumo, sem direção, e depois esse navio começa a se despedaçar. E aí você diz, ninguém vai perecer. E eu falei aqui hoje de manhã, crer ou não crer? Não tem como você não crer. Não tinha outra opção. Você está em alto mar, aí o chão sai, o chão some, o navio se despedaça, você tem que fazer o que? Crer. E aí a orientação foi que os que conseguissem nadar, o Senhor faz com que ele chegasse perto de uma terra lá, de uma ilha, mas que eles ainda não viam, ainda era de noite, não enxergavam nada. Aí eles oram, passam por uma aflição orando à noite para o dia chegar logo. E quando o dia chega, eles avistam. Mas tinha muitos que não sabiam nadar. E os que sabiam nadar foi logo na frente. E os outros que não sabiam mandou que se pegasse pedaço do navio ali e fosse. E nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Mas quando chega esse momento aí, os soldados que estavam ali com a responsabilidade dos detentos, tinha Paulo que era um prisioneiro e outros prisioneiros, a palavra dos soldados foi de matar os detentos, até porque esses detentos também seriam uma ameaça para os próprios policiais. Mas por causa da presença de Deus na vida de Paulo, e o comandante sabia que tinha que entregar Paulo vivo, aí decidiu não matar, e tiveram que tirar as algemas dele, eles saem todos
E essa história é um pouco longa, porque chega na ilha, é outro livramento. Aí chega na ilha, quando eles chegam na ilha é interessante. Porque quando eles chegam na ilha, vão fazer lá uma fogueira, tem lá uma situação do chefe da tribo lá da Índia, dos nativos, e Paulo ora por ele, e ele fica curado. Quando eles vão fazer ali, tem um fogo, eles vão fazer uma fogueira, e aí vem uma víbora e pica Paulo. E a comunidade dos nativos ali, olhando para Paulo, diz assim: justiça foi feita. Ele escapou do mar, mas não escapou, porque era um prisioneiro, né? Escapou do mar, mas não escapou aqui da víbora. Era uma víbora mortífera, que quando picava alguém, logo caía e morria. Mas quando esta víbora pica Paulo, ele não cai, não morre. No primeiro momento era assim que eles falavam: a justiça foi feita, porque esse homem é mau. Foi salvo do mar, mas não foi salvo aqui. E aí ficaram esperando Paulo cair e morrer. E Paulo se mantém vivo. Aí eles invertem o discurso e passam a achar que Paulo é um Deus. E aí Paulo fala do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. E ganha toda aquela comunidade para o Senhor. Paulo é este apóstolo, ganhador de almas. Mas por que Paulo é um ganhador de almas? Porque estava sobre ele o Espírito do Senhor. Porque não somos nós, irmãos, quem convencemos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 8, assim está escrito, Jesus Cristo disse: olha, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 7, Jesus diz: é necessário que eu vá para que ele venha. Falando do Espírito Santo. O Espírito de Deus estava sobre o apóstolo Paulo, como o Espírito de Deus está sobre a igreja do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre ti, e Deus quer te usar para você ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas para o Senhor Jesus. A gente fica muito querendo ver a transformação de uma nação, de um povo, por meio das políticas públicas, que elas têm sua serventia, elas têm o seu lugar, elas têm a sua importância. Mas a transformação de uma vida, ela só se dá pelo poder de Deus. A educação tem o seu lugar, mas não é ela quem converte o homem. Quem converte o homem é o poder de Deus. Se não for assim, você não tinha corruptos, homens maus, violentos, de colarinho branco, intelectuais, gananciosos, hipócritas, mentirosos, que seguem uma ideologia e em nome dessa ideologia matam, se aproveitam numa pandemia, roubam, pegam o dinheiro de saúde e embolsam. É o Evangelho, irmãos. Nós precisamos atentar que nós temos em nossas mãos o Evangelho de transformação de vida pelo Espírito de Deus. Agora eu queria que você pensasse comigo um pouquinho a respeito desse texto em que o apóstolo Paulo se encontra. Ele está fazendo uma defesa. Ele já tinha feito a sua defesa diante de outros, diante de festa. Ele já tinha sido levado a tribunais. Ele já tinha sido apresentado, 2 anos preso, sendo apresentado a um, sendo apresentado a outro. Mas mantinham preso, porque mantendo preso, o Império Romano mantendo preso, agradava os sacerdotes, agradava a liderança religiosa ali dos judeus. Então isso era conveniente mantê-lo preso. Então agora, depois de passar por um, por outro, por vários julgamentos, chega diante do rei, que era a instância maior. É como se ele passasse pela dimensão aqui municipal, fosse para a estadual, agora fosse para a federal.
Então Paulo está aqui agora no seu último momento de julgamento. E aí, diante do rei, Paulo está não preocupado em fazer uma defesa de si mesmo simplesmente para ficar livre da prisão. Paulo não está preocupado com prisão. Paulo não está preocupado em ficar livre de uma prisão. Paulo está preocupado em querer usar cada oportunidade para glorificar a Deus e para falar do Senhor Jesus. Se fosse você numa situação dessa, certamente você iria constituir advogado e usar de toda uma técnica de argumentação para tentar se justificar. Não, olha, eu estava falando de Jesus, mas eu vou dar um tempo, não vou mais falar tanto assim. Não. Paulo vai fazer a sua defesa, e no fazer a sua defesa, ele vai aqui relatar o seu testemunho, quem ele era, da seita dos fariseus, religioso, nascido em Jerusalém, e aí ele vai falar da experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Ele não nega a sua fé em nenhum momento, em nenhum episódio dos julgamentos. É ao contrário, aqui se cumpre o que o Senhor disse em Atos 9, quando converteu. Quando o Senhor converteu Saulo, que o seu nome era Saulo, e o Senhor mudou o nome para Paulo, o Senhor disse que ele seria instrumento do Senhor para os judeus, para os gentios e para os reis, para os governantes, para as autoridades. E Paulo vê cada momento desse, irmãos, como uma oportunidade. Então aquilo que acontece na sua vida, seja um acidente, e eu vou falar aqui agora acidente no sentido literal mesmo, vai que você está andando aí, você dirige, pilota ou é ciclista, ou até mesmo andando, pessoalmente se choca com outra pessoa. Aí cria logo uma animosidade ali, não é assim? Calma. Isso aí é um encontro, um choque, que o Senhor permitiu por um propósito. Você é cristão. É Cristo resplandecendo, é Cristo brilhando em tua vida. Oh, desculpa aí, como é que você está? Vai ver se houve danos. Tudo é uma oportunidade para nós glorificarmos ao Senhor. Este é o olhar de Paulo. Então, diante do rei Agripa, ele não perde a oportunidade. Ele está dando testemunho. Versículo 22, que aí no discurso dele, diante do rei Agripa, está escrito assim: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E Paulo responde: não, Festo, não estou louco, não, excelentíssimo Festo. E ele usa umas palavras, é interessante. Quando ele vai aqui, por exemplo, começar o seu discurso, ele enche o ego do rei Agripa, verso 1 aí do capítulo 26, a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que eu use da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Olha para isso, ele está elogiando aqui o rei. Você é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Você sabe alguma coisa, você conhece a nossa cultura. Por isso eu te peço que ouças com paciência. Tenha paciência, por favor, que eu preciso fazer. E aí ele então começa.
quanto à sua mocidade, ele vai falar desde a sua mocidade, quando a minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo e em Jerusalém com os judeus que conhecem. E aí ele vai discorrendo. Só que quando ele chega nesse ponto, que está dando testemunho de Jesus, tanto para pequeno como para grande, que desde os profetas a Moisés, falando de Jesus, aí o Festo disse, você está louco. E ele diz, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavra de verdade e de bom senso. E aí, Paulo, como ele estava se dirigindo, era o rei, ele continua falando, dirigindo suas palavras para o rei, não para desviar aqui a atenção para o Festo, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Olha que interessante. Nada lhe passou em nenhum lugar escondido. Ou seja, ele sabe do que eu estou falando. Ele conhece. E 27 ele faz uma pergunta aí. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Bem sei que acreditas. Bem sei que acreditas nos profetas, rei Agripa. Bem sei que acreditas. E o rei Agripa está ouvindo. Só então no verso 28 o rei se manifesta dizendo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Imagine você falando de Jesus para um rei, para o governador, para o presidente, para o prefeito, para o juiz, para uma autoridade da cidade. Deus nos dá a oportunidade de estarmos com as pessoas. Estando com as pessoas, fale de Jesus. A ordem dele foi, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Indo à padaria, fale do Senhor. Indo à lotérica, fale do Senhor. Indo pagar uma conta, fale do Senhor. Indo ao supermercado fazer uma compra, fale do Senhor. Fale do Senhor. Fale daquele que está a salvação. Fale daquele que pega o caído e levanta, o homem do pó, do monturo, o ergue e faz assentar com os príncipes. Fale daquele que é poderoso para fazer coisas impossíveis. Fale daquele que é capaz de dar força ao cansado, de libertar o cativo, o que está viciado. Fale daquele que é poderoso para libertar o viciado. Alguém está doente, fale daquele que é poderoso para curar o doente. Está aflito, fale daquele que é poderoso para trazer a paz, ele é o príncipe da paz. E é disso que as pessoas precisam, é de Jesus. E Paulo está diante do rei, não preocupado em fazer uma defesa de si meramente, mas fazer a defesa daquilo que ele acreditava que era o Senhor. Mas aqui, irmãos, esta declaração do rei é interessante. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Logo, o poder de fazer um cristão. Eu tenho o poder de fazer alguém ser cristão? Não. Você tem o poder de fazer alguém ser um cristão? Não. Esse poder está no Espírito Santo. Mas o instrumento para o Espírito Santo usar sou eu, é você. Então abra a sua boca e fale. Mas fale crendo, lance a palavra. Em Marcos capítulo 4, do 26 ao 29, Jesus Cristo conta a parábola da semente. A parábola da semente, ele vai contar da semente que ela é lançada na terra. Depois o homem vai para casa, ele vai dormir. E aí, sem saber, essa semente que foi lançada ao solo, ela germina. E cresce.
e dá espiga, e dá os grãos, e depois vem a colheita. Assim a palavra de Deus, você lança a palavra é a semente, você lança o coração, aleluia, e você vai para casa, você lançou a semente, você falou do evangelho, e você vai embora, você não encontra mais aquela pessoa, você não vê mais aquela pessoa, mas você lançou a palavra de Deus no coração dela, e aí você vai dormir. Depois, esta palavra, ela vai germinar. E vai dar o fruto. E depois vai vir a colheita, porque Jesus vai vir colher. Todos aqueles em cujo coração a palavra germinou, vai vir a colheita. E não está longe. Mas para que ele faça uma grande colheita, precisamos lançar muita palavra nos corações, a palavra nos corações, que ela vai germinar, como diz Isaías 55, assim como a chuva vem e não volta para o céu sem que antes ela regue a terra, assim a palavra que sai da boca do Senhor, ela não retornará sem que faça antes o propósito, sem que cumpra o propósito, que é exatamente de germinar, de dar o fruto. Ela não volta vazia. Ela germinará e dará o fruto. Irmãos, a Bíblia fala de um homem muito interessante, aqui chamado Estevão. E Estevão, aqui em Atos capítulo, você pode encontrar aí, Atos capítulo 6, versículo 8, 9 e 10, diz assim, que Estevão cheio de graça. Olha, esse cheio de graça é interessante, porque um crente cheio de graça, ele não vai ser chato. O contrário da palavra graça é o quê? Desgraça. Você fala misericórdia, pastor. Pois é, o crente é para ser cheio de graça. Então Estevão, ele era cheio de graça e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu estou citando Estevão porque Estevão não era apóstolo. Estevão era um crente lá na igreja primitiva, que depois foi ungido a diácono. Como eu estou falando de Paulo aqui, de repente, mas é um apóstolo. É porque ele teve uma experiência assim, transcendental com Jesus. Jesus se revelou numa luz e uma voz, e aí ele caiu, ficou cego. Depois Jesus mandou ele para cá de Ananias. Ananias impôs as mãos sobre ele, orou, ele voltou a enxergar. Ele foi cheio do Espírito Santo. É porque o apóstolo Paulo é aquele que foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que o homem não é permitido ver, por isso recebe espinho na carne. Mas isso aí é o apóstolo Paulo, pastor. Não, está aqui Estevão. Estevão era um crente na igreja, um membro da igreja. Não era o apóstolo, mas cheio de graça, cheio de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. Olha a quantidade de lugares. Ásia, Cilícia. Discutiam com Estevão. E o versículo 10 diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Estevão convencia pelo Espírito de Deus, persuadia as pessoas a se tornarem cristãos. Por isso que mataram. Estevão é o primeiro mártir na história da igreja cristã, porque era uma ameaça ao sistema. Estava convertendo muita gente. Uma máquina de converter almas. Estevão era uma máquina poderosa da igreja. Uma alma poderosa da igreja. Diga almas para Jesus. Cheio de graça, cheio de poder, fazia sinais, fazia maravilhas, mas o maior de todo era esse aqui, ó. Ninguém podia resistir aos argumentos de Estevão, porque era cheio de sabedoria e pelo Espírito. Então o evangelho sendo pregado com sabedoria, o evangelho sendo pregado com graça, o evangelho sendo pregado pelo Espírito de Deus, não tem como resistir. E aí a região vinha
debater com ele. Mas não tinha como eles, diz aí o texto, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. O Espírito aí com letra maiúscula, é o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Estevão. E ao Espírito pelo qual ele falava. E o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Estevão, que estava sobre Paulo, que estava sobre Jesus, veio sobre a igreja, sobre mim, sobre você. E aí nós precisamos, irmãos, entender isto. Porque você olha para alguém no seu trabalho, você olha para alguém na sua vizinhança, você olha para alguém na sua família e diz, meu Deus, como que eu vou conseguir? É pelo Espírito. O Espírito vai pôr a palavra de sabedoria, de poder, de graça. E o milagre vai acontecer. Amém? E o milagre vai acontecer. Então, a palavra do Senhor nos mostra que este rei, ele se sentiu balançado. Ele começou ouvindo Paulo, e aí de repente ele já estava por um fiozinho para se entregar ao Senhor Jesus. Sabe aquele torcedor do Vasco que começa a gostar do Flamengo e aí depois muda? Ou aquele do Flamengo começa a gostar do Vasco e depois muda. Ontem eu estava lá, eu participei de uma casa aí, de um evento, né, de um momento de gratidão, de tributo ao Senhor, de uma pessoa que estava aniversariando, e aí tinha lá um jogo, o Flamengo jogou ontem, não foi? Foi com Goiás. E aí o Flamengo vai lá e faz um gol. E tinha um flamenguista lá, disse, por que não comemora não, ué? Aí depois fez outro gol, disse, cadê? Não vai comemorar o segundo gol. Eu disse, já sei, é porque eles não estão acreditando que o time está ganhando. Aí disseram, é mesmo, pastor, porque diz que se fizer um gol aí, eles dão um passamento, fica tudo perdido. Eu disse, então é isso. Aí fez o terceiro gol, eu disse, pronto, agora bem que eles vão comemorar. Não comemoraram também não. Eu digo, quem já viu torcedor assim que não comemora? Gol, tal, não sei o quê. Mesmo que seja discreto, você está na casa dos outros, não é assim? Mas você já parou para pensar assim em algum momento? Ou de repente você se sentiu assim, de repente nós tivemos agora recentemente a eleição, aí você estava para votar para um candidato, aí de repente alguém começou lá a conversar com você, aí você, mudou. Entendeu? Apresentou alguma coisa que você não estava percebendo, aí você foi lá e mudou. Então o homem, ele muda de posição, de pensamento, de entendimento. E assim é na espiritualidade. Mas este poder argumentativo, ele é pelo Espírito. Ele é pelo Espírito. E aí, irmãos, uma outra coisa interessante é que agora, como pode alguém nascer de novo? Como pode alguém se tornar um cristão? Primeiro que é pelo Espírito, a gente deve lançar a palavra, e essa palavra não vai voltar vazia. A Bíblia fala de Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite, ele era um dos principais dos judeus, isso está lá em João capítulo 3, e ele queria entender o reino de Deus, ele queria entender as coisas de Deus, e ele foi perguntar a Jesus o que era necessário fazer para nascer de novo, para entrar no reino de Deus. Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo. E no versículo 3 de João 3, Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele ficou sem entender, como pode o homem, sendo velho, porventura, voltar a entrar no ventre da mãe e nascer? E Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Era necessário nascer agora do Espírito. Por isso que é o Espírito Santo que vai convencer o outro no seu espírito. Mas o Espírito de Deus está sobre você. Então você vai lançar a palavra e ela vai germinar. Lá em Romanos capítulo 10, do versículo 9 a seguir, a palavra de Deus aí diz assim que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque as pessoas ficam assim, os pecadores ficam assim, ó. Como pode o homem ser salvo? Como pode o homem pecador ser salvo? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui é Paulo pregando para a igreja que está vendo.
Pois a Escritura diz, ele vai citar aí agora a Escritura. Ele está citando Isaías 28, 16. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê no Senhor não será confundido. Então, pecador que chega diante do Salvador, o pecador sou eu, o pecador é você. Aí você chega diante do Salvador, quem é o Salvador? Jesus. Você chega diante do Salvador pedindo a tua salvação, Ele não te negará. Aleluia! Tinham dois ladrões lá no dia da sua morte na cruz. Um ladrão zombava, um criminoso zombava, mas o outro reconheceu como o Senhor, como o Rei, e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus logo já lhe diz, prontamente, Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Apanharam a mulher adultério e levaram a ele. Ele disse: quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo o mais velho ao mais novo, e ficou ali, só ele e aquela mulher. E ele pergunta: mulher, cadê os seus acusadores? Não sei, saiu todo mundo. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. E aquela mulher saiu dali agora com a sua vida transformada, perdoada, porque ela estava diante dele, crendo nele. E aí eu poderia citar aqui Ines, caso. Então, se quanto à boca, diz o verso 9 de Romanos 10, se quanto à boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E não há distinção entre judeu e grego, não há distinção, porque Ele é o mesmo Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Não importa se é intelectual ou se é um iletrado, um analfabeto ou um doutor, um rico ou um pobre, o homem do perímetro urbano ou da cidade, uma criança ou um ancião, não importa. Não importa. A Bíblia diz em Apocalipse 5, verso 9 e 10, que ele comprou para Deus homem de todos os povos, tribo, língua, raça e nação. Seja o europeu, seja o africano, seja o americano, seja o australiano, todos são dele. Seja o ocidental, seja o oriental, todos são dele. Ele comprou para Deus. Mas nós precisamos pregar, precisamos dar testemunho. E aí diz o versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí o apóstolo Paulo mesmo, ele vai e faz a pergunta para provocar a igreja que estava em Roma: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí você diz: eis-me aqui para pregar, eis-me aqui para testemunhar, eis-me aqui para falar da graça, eis-me aqui para falar da salvação para o perdido, eis-me aqui para falar do Senhor Jesus, eis-me aqui para falar deste evangelho, eis-me aqui. Paulo estava diante do rei Agripa e fala da salvação em Cristo Jesus, que é para todos. E o rei diz: por pouco me persuades a se tornar um cristão. Irmãos, é interessante o que Paulo fala, né? Paulo diz assim: olha, não somente a tua, rei. Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não importa se por pouco ou por muito, eu venho aqui me deter para estar falando contigo, não importa se por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou. Todos se tornem tal qual eu sou. E aí Paulo está testemunhando do Senhor Jesus. Em Mateus 10, 32 e 33 diz Jesus, palavra de Jesus: aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então creia, confesse. E a gente pode encerrar esta reflexão com 1 João 5, do 5 ao 12. 1 João 5, do 5 ao 12, que nos diz assim a palavra. 1 João 5, do 5 ao 12. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? Você quer ser um vencedor 2021 e sempre na sua vida? Quem é o que vence o mundo? Você quer vencer hoje? Né? Quer vencer amanhã? Quer vencer o mês de janeiro todo? 2021 todo? Vencer Itapetinga, Bahia, o Brasil, o mundo, não na dimensão geográfica, mas na dimensão das lutas, dos embates, da vida. Quer vencer? Ele venceu, Jesus. Ele é o vencedor. Ele venceu a morte. Ele venceu esse mundo. Ele venceu Satanás. Satanás não o venceu, ele venceu Satanás. Satanás tentou várias vezes, mas o vencedor foi Cristo, aleluia. E você precisa entender que para você vencer a morte, para você vencer o mundo, para você vencer Satanás, você precisa estar em Jesus. Em Jesus. Não é simplesmente se aliar a Jesus, estar assim, né? Começar a andar com os que andam com Ele. Não, é se entregar a Ele, é se render a Ele, é dedicar a sua vida a Ele, crer nele. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Há 3 que dão testemunho no céu. 3 que dão testemunho no céu e 3 que dão testemunho na terra, de que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o que pode te fazer vencedor do mundo. Os 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Porque a palavra é de Deus, e ela veio de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, não é uma produção da igreja, não é um texto produzido por homens, pela vontade de homens. Foram os homens sim que escreveram, mas inspirado por Deus, por isso que ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus Cristo. Mateus 24, 36. Só que aqueles que não creem em Jesus, também não creem na sua palavra. Aí querem desacreditar a Bíblia, querem desacreditar Deus, querem desacreditar as Escrituras, e as pessoas vão ficando céticas. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E aí, esses 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e a vida está no seu Filho. Deus nos dá vida eterna por meio do seu Filho. E o testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você tem o Filho de Deus? O rei Agripa estava entendendo, e por pouco ele diz: Paulo, por pouco você me persuade.
Agripa já estava crendo nisso tudo para ter vida eterna. Aí, endureceu o coração de novo. Se fechou. Parecendo aquela malícia. Malícia é uma plantinha que você trisca nela assim, ela se fecha toda. Não feche o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. Confesse como seu único Senhor e Salvador. E terás vida eterna. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que já tem, compartilha com aquele. Se você tem a sua convicção da sua vida eterna em Cristo, do perdão dos seus pecados, se você tem convicção que após essa vida aqui você vai para a eternidade, para um lugar feliz, tranquilo, bom demais, lá não vai ter nada desse problema aí, Covid, não vai precisar de vacina, nada disso. Bom demais. Então confessa a Jesus como único Senhor e Salvador. Se você está aqui e ainda não fez isso, aí na sua casa, você que está cultuando o Senhor conosco, faça isso agora. Pai, no nome de Jesus, as pessoas ouviram a Tua palavra. A Tua palavra foi lançada e ela não volta vazia. Faz com que ela germine, Deus, em cada coração. Faz com que a Tua palavra brote, meu Deus. Brote a vida de Cristo. E que possa o Senhor Jesus ser Senhor de cada vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, apresento a Ti todas as vidas que ouviram a Tua palavra, que ouvirão no YouTube, Senhor. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas, Deus, que estão aqui na Tua casa, aquelas que já confessaram, que já têm o Teu Filho, que se sentem encorajados com esta mensagem, para falar de Jesus, não serem egoístas, e falar, Senhor, para aqueles que estão próximos de Si. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os seus pecados, nossos pecados, e nos abençoa, Deus, nos dando uma noite tranquila, um sono reparador, e amanhã um dia frutífero na Tua presença. No nome de Jesus, amém.